correr, que eu já esqueci, enquanto que eu tava falando aqui pra vocês, comecei a live e não tava gravando a live, que eu sempre gravo as nossas lives aqui, na minha câmerazinha. Enfim, vocês não têm noção, como muitos adultos não têm noção da importância do brincar no desenvolvimento infantil. As pessoas, elas menosprezam, não dão valor para o brincar na infância, mas o brincar tem um poder enorme no desenvolvimento, mas vocês não estão longe de imaginar da importância do brincar. Por isso que eu sempre digo que uma criança que em algumas famílias, elas ocupam muito a criança com atividades extracurriculares, às vezes empurram um monte de esporte para a criança, um monte de aula, né? Aula de inglês, aula de não sei o que, pintura, achando que está super estimulando a criança, que essa criança ela vai ter várias habilidades, vai desenvolver várias habilidades, mas não esquecem da importância de ter um tempo para brincar. Então, muitos pais erram aí nesse acesso, né, de sobrecarregar a agenda da criança e colocar em várias atividades, música, esporte, aí coloca em pintura e coloca um monte de coisa, e essa criança ela não tem um espaço para o lúdico, porque não é a mesma coisa o jogar um futebol, né, fazer uma escolinha de futebol, fazer aula de balé, ou qualquer outra atividade física, não é a mesma coisa que brincar. Muitos adultos se enganam achando que a criança está brincando, ela está indo para aquela aula de violão, aquela aula de piano, aula de não sei o que lá das quantas, ela está se desenvolvendo, ela está brincando. Gente, isso não é brincar. Pode ser até lúdico nos momentos, em algumas situações em que o professor propõe uma brincadeira, né? Utiliza o recurso da ludicidade para facilitar esse aprendizado, mas não é esse brincar que eu estou falando. Não é o brincar de forma livre, que é tão importante para a criança, tá? Então vamos lá. Por que o brincar é tão importante? Primeiro, que a criança ela experimenta o mundo através do brincar. Vocês já repararam que as crianças elas reproduzem através do brincar muitas coisas que elas vivenciam, que elas escutam, coisas que você ensina. Então, quando a criança é bem pequenininha, aí você fala assim, vamos colocar a neném para dormir? E aí você pega uma bonequinha e balança, faz um ninho na boneca e a criança aprende aquilo por repetição. Então, ela vai aprendendo esse comportamento. Vamos dar comidinha para neném? E aí a criança pega o pratinho de comida, né, de brinquedo, e dá comidinha na boca da boneca. Então a criança, ela vai experimentando o que ela vivencia, o que ela aprende através da brincadeira, tá? Então é uma forma dela também dar conta do mundo, ou seja, é uma forma dela elaborar tudo que ela aprende e ao mesmo tempo praticar, tá? Vocês já assistiram não é nem programa, canais de animais, de Animal Planet, aqueles canais que são bem direcionados a animais? Vocês já assistiram algum programa? Deve com certeza ter visto em algum desses programas macaquinhos que estão pulando de galho em galho, ou então filhotes de qualquer animal, né, principalmente mamíferos, e eles vão brincando, e eles brincam daquilo que eles vivem. Então, um macaquinho que ele vai pulando de galho em galho, ele está o quê? Ele está treinando e desenvolvendo uma habilidade que para ele vai ser importante, vai ser necessária. Então, ele testa os limites. Aí você vê a macaca doida, desesperada, correndo atrás do filhote, com medo do bicho se estatalar no chão. E aí a macaca vai socorrer o filhotinho vai pulando de galho em galho. Né, da mesma forma os outros mamíferos. Então, as crianças, elas experienciam o mundo através desses contatos, né, através desse brincar. Então, o brincar é algo muito mais livre, é algo em que a criança ela experimenta e ela tem uma certa liberdade. Falando em liberdade, a brincadeira também é um momento de liberdade da criança. Então, imagine que os pequenininhos, né, as crianças, elas são mandadas o dia inteiro. Todo dia ela tem uma rotina, ela tem que cumprir combinados, ela tem regras, e é certo, tá, gente, ter combinados, ter regras. E na hora que ela tá brincando, é a forma dela desestressar, extravasar, canalizar
aquilo que ela precisa colocar para fora. Crianças que não brincam muito tendem a ser crianças mais estressadas, mais ansiosas. Crianças que muitas vezes também ficam na frente da televisão direto, só fica na vidrada na televisão, ou em tablet ou em celular, também acabam, em algumas situações, se tornando mais estressadas, mais ansiosas, mais nervosas, porque elas não estão brincando, elas não estão canalizando aquilo que elas precisam canalizar, tá? Então, é muito importante o brincar primeiro nesse aspecto que eu estou trazendo para vocês. Habilidades, treinos de vida. Então, a criança, ela treina e desenvolve habilidades de vida através da brincadeira, e ela também canaliza as emoções, o estresse, a tensão através da brincadeira, tá? É um momento de relaxamento. O que é para vocês relaxar? Talvez para Mariazinha relaxar é tomar um chá com as amigas, é assistir um filme, né? É ler um livro, é conversar por telefone com alguém. Cada um tem uma forma de se relaxar. As crianças, normalmente, elas relaxam brincando. A maioria das crianças, elas relaxam brincando. Então, o brincar deve sim, tem que ser inserido na rotina dessa criança. Então, se você tem um filho que tem uma agenda lotada, que tem muitas atividades, repense o que é que você pode retirar, o que é que você pode ver com seu filho, para que ele tenha esse tempo livre para brincar, tá? E eu vou fazer um adendo que também é muito importante, é que além do brincar, né, além das atividades que precisam ser realizadas numa rotina, a criança ela também precisa do ócio. Não se enganem. Criança precisa, às vezes, não fazer nada. E não é ruim a gente não fazer nada. Isso eu não falo somente a criança, não, o adulto também. Nós precisamos dar valor também ao ócio. Ou seja, a gente ficar ali, alheia, parada, deixando um pouquinho a coisa conduzir, a gente não ficar tomando a frente, todo o tempo ocupando nossa mente. Então, o ócio, ele também faz parte da saúde mental. Inclusive, na psicologia, existem algumas vertentes que estudam muito profundamente essa questão do ócio, da importância desse ócio para a nossa saúde mental. Então, a gente precisa também valorizar o ócio, tanto na criança quanto no adulto. Então, nada de ficar assim, esse menino tá fazendo, deixa eu ocupar esse menino com um monte de coisa. Deixa, às vezes essa criança ela só quer ficar ali, quietinha, parada. Então, também é importante ter essa noção e esse equilíbrio, tá? Pra gente não estar super estimulando. Outra coisa que também é bem relevante a gente falar sobre o brincar. Eu tenho percebido que muitas crianças elas estão em espaços super estimuladas com uma quantidade infinita de brinquedos. Eu digo infinita porque é um mundo, é quase como se a criança estivesse na Disneylândia com tanto brinquedo que tem na frente dela. Esses espaços que tem muitos brinquedos, né? Normalmente as crianças elas não conseguem focar em um, principalmente aquelas crianças menores, de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Se elas entram em um ambiente, elas são bombardeadas em todo lugar, todo espaço, em todo canto, ela vê brinquedo, dificilmente ela vai sentar e se concentrar em um brinquedo só. Tá? Então, normalmente as crianças vão pegar todos os brinquedos, fazer um amontoado, uma montanha de brinquedos e vão brincar aleatoriamente. Isso é ruim? Isso é bom? Não é ruim, não é bom e nem ruim. Mas a gente acha que a gente pode encontrar um meio termo de explorar ao máximo aquele brinquedo, o único brinquedo que está ali. Então, explorar ao máximo as peças, a textura daquele brinquedo, o formato, o encaixe. Como a gente pode explorar ao máximo aquele brinquedo de forma isolada. Então, eu sempre sugiro que crianças que elas estão em ambientes em que tem muitos brinquedos, tentem enxugar ao máximo essa quantidade de brinquedos para que ela consiga ter um acesso, sim, mas que ela não tenha, sabe, ela fique perdida com um monte de brinquedo e acabe não explorando de forma devida, cada um explorando o máximo de cada brinquedo. Inclusive, tem muitas mães que fazem o seguinte, elas fazem um revezamento de brinquedo, e eu acho isso super interessante e muito válido, até porque a criança, às vezes ela brinca com o brinquedo, deixa de lado. E aí
quando você tira, às vezes, do campo de visão dessa criança por um tempo e depois ela retorna aquele brinquedo parece novo para ela. É uma novidade, então ela volta o interesse da criança. Então você pode fazer revezamentos de brinquedos. Reserve, coloca alguns brinquedos disponíveis para a criança e outros você guarda. E aí depois você faz o revezamento. Você pode fazer semanalmente, né? Porque aí essa criança ela pode também explorar esse brinquedo. Você pode fazer de 15 em 15 dias. Mas tentem enxugar para ver como é que vai funcionar dentro da casa de vocês. Porque vocês vão perceber que a criança ela vai tentar se concentrar melhor naqueles brinquedos específicos, tá? Então, tem uma pessoa perguntando quanto tempo, em média, uma criança de 1 ano e meio fica focado no brinquedo. Mariana, normalmente uma criança de 1 ano e meio, aí vai, sim, vai depender muito do temperamento dessa criança. Se essa criança ela é mais ativa ou ela é mais calma, né? Ela é mais calma, ela é mais, não passiva, mas calminha mesmo, mais na dela. Se for uma criança muito ativa, com muita energia, ela vai explorar, assim, mais outros brinquedos e ela vai se movimentar muito mais corporalmente. Se for uma criança que ela tem um temperamento que tende a ser mais calma, ela vai ter um tempo maior a focar naquele brinquedo. Não tem um tempo determinado que a gente considere um padrão, tá? Mas uma criança de 1 ano e meio, é muito difícil ela ficar parada, focada num brinquedo por muito tempo. Isso eu posso te dizer. Não dá para esperar que uma criança fique meia hora, 40 minutos vidrada em um brinquedo só e concentrada. Não é algo comum. Acontece, mas normalmente crianças nessa idade, como elas estão na fase sensório-motor, elas são muito sensoriais, então elas querem sim explorar não só os brinquedos, mas também objetos, fazer de objetos como uma caneta, um controle remoto, qualquer outro objeto como um brinquedo. Então, não tem como a gente dizer um tempo assim exato, mas a gente sabe que as crianças nessa idade são muito mais agitadas por elas estarem na fase sensório-motor, certo? Então vamos lá. Então, eu falei sobre a questão do revezamento do brinquedo, que é uma sugestão que eu dou e que eu acho válida, até para a gente não sobrecarregar essas crianças com um monte de brinquedos. E isso faz com que até as crianças valorizem mais esses objetos, né? Diminua esse hábito do consumo desenfreado, dê mais valor, explore melhor os objetos e esses brinquedos que estão ali ao alcance dela, que ela pode explorar e brincar de N formas, de várias maneiras, tá? Deixa eu só pegar uma canetinha agora que eu lembrei um negócio para falar para vocês. Só para eu não esquecer. Só um minuto, senão eu esqueço. Às vezes eu vou falando, aí vem algumas informações na minha mente, é isso que às vezes é importante trazer para vocês. Então, assim, tentem, né, equilibrar aí essa questão da quantidade de brinquedos em casa, que isso vai ajudar muito. Bem, o que é que eu quero trazer também de informação extremamente relevante sobre o aspecto fisiológico do cérebro, né? Como que o cérebro processa e qual a importância no desenvolvimento cerebral mesmo do brincar. Bom, nós temos 3 funções executivas, tá? O nosso cérebro, ele tem algumas funções executivas, ou seja, essas funções executivas, vou falar a grosso modo para que vocês entendam, são funções importantes para o nosso aprendizado, a nossa construção. Então, a gente aprende através dessas funções executivas, e elas são 3, tá? No brincar, essas 3 funções executivas, toda vez que a criança brinca, explora, né, enfim, ela se diverte, ela está ali brincando, ela desenvolve essas funções executivas que elas têm finalidades para a vida. Então não é só o brincar. Por isso que eu digo que o brincar, ele vai muito além do que as pessoas imaginam do que somente é. Achar que o brincar é perder tempo, achar que a criança ela tem que ficar só sentada lendo um livro, ou a criança tem que ficar sentada estudando somente. A criança ela precisa brincar, inclusive, para aprender, tá? Então, a criança brinca, a criança faz novas associações neurais e ela aprende, isso facilita o aprendizado dela. Então, os pais se enganam
que uma criança que brinca perde tempo. Ela não está perdendo tempo. Pelo contrário, uma criança que brinca, ela aprende mais. Isso é inevitável. Uma criança que explora a imaginação, uma criança que ela tem tempo para ela vai favorecer indiscutivelmente no processo de aprendizagem, tá bom? Isso de forma ampla, processo de aprendizagem, desde questão de conceitos, regras combinados, até processo de aprendizagem como leitura, matemática, as matérias, né, de escola, tá? Então vamos lá. As funções executivas. E eu falei que existem 3 funções executivas que servem para a gente desenvolver as nossas habilidades de raciocínio, né? De controle. E quais são? Primeiro é o controle inibitório, tem a nossa memória de trabalho e tem a flexibilidade cognitiva. Tá? E eu vou começar falando para vocês sobre o controle inibitório. O controle inibitório é uma das funções, como eu falei, uma das 3 funções, e que ela tem a finalidade de, o nome já diz, de controle. Ou seja, as crianças que desenvolvem um bom controle inibitório, né, são crianças que elas têm mais autocontrole, melhor autocontrole nos impulsos, ou seja, na hora de filtrar, né, ter um filtro na hora de falar, ter um filtro na hora de agir. Então são crianças que elas conseguem se controlar muito mais na hora de bater, ao invés de bater elas têm mais autocontrole. Ao invés dela gritar, ela se acalma e ela tem mais autocontrole, tá? O controle inibitório, ele serve não só para isso, ele serve, por exemplo, eu vou falar de uma forma também a grosso modo para vocês entenderem de forma mais didática. Por exemplo, uma criança que é bem falante na sala de aula, a tentação dela é falar, porque ela adora estar ali conversando com as amigas. Para ela segurar a língua ali e não atrapalhar a aula e não atrapalhar o aprendizado dela, ela precisa ter autocontrole para reservar a conversa no momento do intervalo. Logo, isso também é um controle inibitório. Então, tudo que envolve controle da criança, né? Tudo que você possa imaginar de controle está na questão do desenvolvimento do controle inibitório, tá? Que é uma das funções executivas. E como é que a gente desenvolve isso? Existem brincadeiras específicas? Existem brincadeiras, eu sempre digo, toda brincadeira vai de alguma forma desenvolver todas as funções executivas, mas algumas desenvolvem mais. Então, por exemplo, eu até anotei alguns exemplos para vocês. Desde brincadeiras mais antigas, que às vezes a gente não valoriza hoje, até as brincadeiras mais atuais. Por exemplo, a brincadeira do... Eu vou falar os 2 nomes, porque eu não sei... Cada estado tem um nome, mas aquela brincadeira na minha terra chamava estátua. A pessoa coloca uma música, e aí a criança dança, tal, e aí parou a música, ou aí a criança vira estátua. Ou então você fala estátua, e a criança tem que parar. E ela tem que ficar um tempo parada. Tem lugares que chamam stop também. Mas enfim, cada estado tem um nome. Mas é basicamente assim: estátua é uma brincadeira de controle inibitório. Xadrez também, eu vou até falar. O xadrez é uma brincadeira de controle inibitório. Ela trabalha flexibilidade cognitiva e memória de trabalho, os 3, que eu ainda não aprofundei, eu vou já trazer para vocês. Por isso que eu digo, as brincadeiras normalmente elas trabalham as 3 funções, mas algumas prevalecem uma delas, entende? Então, às vezes uma brincadeira prevalece em uma, mas ela acaba estimulando as 3, tá? Então, o controle inibitório, ele funciona nesse autocontrole. Então, se eu brinco de stop, estátua, de alguma forma, eu faço o quê? Uma inibição corporal dessa criança. Então, a criança, ela tem que parar e tem que travar ali. Tá? Então, nessa brincadeira, eu também já trabalho o autocontrole da criança. Outra brincadeira que é antiga também, que é bem legal, a dança das cadeiras, trabalho o controle inibitório. Sabe qual é uma outra brincadeira super simples e, assim, simples mesmo, dá para fazer até com
como é que se diz? Vasilha plástica. Brincadeira de empilhar. Então, essa brincadeira de colocar objetos um em cima do outro, peças de brinquedo, qualquer brinquedo, e brincar de empilhar, até aqueles jogos mesmo que são destinados para empilhar, também trabalha o controle inibitório. Ou seja, essa criança ela precisa de uma precisão, ela precisa ter o controle das mãos para colocar as peças, para conseguir equilibrar aquela pilha, né, de objetos. Então, também trabalha o controle inibitório, tá? Sabe qual é um outro brinquedo também que trabalha? Eu tava só, na hora que eu fui botando os pontos para vocês, eu tentando resgatar quais são os brinquedos, os melhores brinquedos de exemplo aqui para trazer para vocês, para eu não esquecer. Aquele joguinho pega-varetas. Vocês sabem? Até hoje existe, né? Que você vai pegando, tirando as varetas e não pode... Não, eu nem lembro, acho que não pode mexer, né? Você tem que ficar tirando, se mexer, perde. O pega-varetas é também uma brincadeira de controle inibitório. Então, toda brincadeira que requer uma precisão, um controle da criança, de alguma forma também vai estar trabalhando esse controle inibitório. Aí eu vou para a segunda função executiva, que é a memória de trabalho. Na memória de trabalho, a gente explora muito, na verdade, os aspectos de memória, de internalização de conceitos, de regras, de combinados. Então, estimula para que essa criança ela memorize alguns combinados e ela internalize esses conceitos. E isso ajuda também inclusive na questão do aprendizado, não é? Então, se essa criança ela trabalha, ela brinca e ela estimula a memória de trabalho, também vai repercutir no aprendizado de forma geral. Ou seja, os combinados dentro de casa, as regras dentro de casa, os combinados e regras dentro da escola, entende? Aprende muito bem e até melhor, né, os conteúdos que são dados também na escola, porque essa criança ela já está estimulando também a memória de trabalho. Vocês estão entendendo a importância do brincar? Vocês estão entendendo como é rico e como é precioso a gente valorizar o momento que a criança brinca? Porque muitos pais não têm essa noção e acham que é perder tempo, que essa criança ela tem que ficar grudada com a bunda na cadeira para estudar. Mas esquecem que o brincar é um meio facilitador para a aprendizagem. Então, a memória de trabalho também vai auxiliar aprendizado de conceitos, de regras, de conhecimento. Então, se você quer um filho que consiga ter mais facilidade de aprender, ele tem que brincar. E principalmente quando a gente consegue casar a brincadeira com o conteúdo. Aí, gente, é uma maravilha. Porque aí gera muito mais interesse nessa criança. A criança, ela tem mais vontade de aprender. Tá? Então, para isso que serve a memória de trabalho. Alguns exemplos de memória de trabalho, brincadeira de esconde-esconde, né? O xadrez também trabalha a memória de trabalho. Jogo da memória. Jogo da memória também é uma excelente ferramenta de memória de trabalho. Quebra-cabeça também, tá? Enfim, eu trouxe alguns exemplos aqui, porque deixa eu ver aqui se eu esqueci de mais de algum. Eu tenho um outro aqui, que principalmente para crianças bem menores, pequenas, aqueles brinquedos de formatos, aqueles brinquedos... Deixa eu só bloquear uma pessoa. Pronto, bloqueado. Vamos, continuando. Então é isso, memória de trabalho, a gente vai estimular as questões da memória, tá? Da criança. Então, jogo da memória, damas, xadrez, brinquedos que tragam formas.
Mal educado, a gente às vezes é fake, uma pessoa doente que entra no perfil, né? Quando a gente vê pessoas assim, no mínimo tem algum tipo de transtorno, então uma pessoa está completamente desequilibrada, né? Voltando, aqueles brinquedos de formato, de encaixe, de cores, isso também trabalha a memória de trabalho. Ou seja, essa criança ela vai memorizar as cores, ela vai memorizar os formatos, entender os nomes, os conceitos. Isso também ajuda, tá? Ah, meu filho gosta de brincar de luta. Meu filho brinca de tiro. Tem problema, Carol? Não tem problema. Às vezes os pais ficam meio apavorados quando as crianças elas brincam, principalmente os meninos, né? É mais comum, as meninas também brincam, tá, gente? Mas às vezes a gente vê essa coisa do canalizar, essa necessidade de canalizar um pouco a agressividade, muito mais comum nos meninos. E isso, essa brincadeira de luta, essa brincadeira de tiro, não tem problema. Você não precisa ficar apavorado e achar que seu filho é violento. Não. O problema existe quando você estimula e expõe essa criança a conteúdos inapropriados à idade. Então, se você estimula a filmes de violência, né, a um conteúdo violento, aí sim essa criança internaliza. Mas quando essa criança ela brinca de luta, na verdade, ela está canalizando uma agressividade que está dentro dela e ela coloca através da brincadeira. Ela só externaliza. Isso não significa dizer que vai ser uma criança violenta ou que ela é uma criança violenta. Então, que bom que ela externaliza e ela canaliza essa raiva de alguma forma através do brincar. É bem melhor do que ela estar canalizando e transformando isso em pancadaria em todo mundo, tá? Então, não tem problema. Uma criança que só quer brincar com meninos é normal? Super normal. Não tem problema nenhum. Não existe problemática nisso de ou um menino querer brincar só com meninas, ou meninas querer brincar só com meninos. Eu vi uma pessoa falando sobre Lego. Lego é um outro exemplo que eu vou dar na outra função executiva, que também é bem interessante. Que aí a gente entra na flexibilidade cognitiva, que é a última, que é a terceira função executiva. Eu já falei sobre, vocês lembram? Falei sobre o controle inibitório, falei sobre a memória de trabalho e agora eu vou falar sobre a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é justamente a gente trabalhar a flexibilidade mental cognitiva, como o nome já diz. Então é a gente trabalhar na criança a possibilidade dela desenvolver melhor, né, a habilidade de resolução de conflitos. É uma criança que, quando ela consegue se adaptar melhor ao meio ou às situações aversivas. Então, sabe aquelas crianças que elas se adaptam com mais facilidade? Então, elas têm normalmente um estímulo de uma flexibilidade cognitiva. Quem tem uma boa flexibilidade cognitiva, normalmente são mais resilientes, ou seja, são pessoas que elas conseguem encontrar caminhos ou elas conseguem sempre olhar por um outro lado alguns problemas, algumas situações. Então, a flexibilidade cognitiva, como o nome já diz, é justamente o flexibilizar. É a gente trabalhar no sujeito, seja na criança, né? É isso, Mari, o que eu estou explicando. Estimular, como estimular. Eu vou já falar sobre isso. Então, a estimulação da flexibilidade cognitiva é justamente a gente trabalhar na criança, ela a desenvolver, que ela tenha uma habilidade de resolução de conflitos, que ela consiga se adaptar melhor ao meio, às situações, ela busque alternativas, soluções, tá? Então, é justamente isso, é flexibilizar, é ser um sujeito mais flexível, ser mais resiliente, tá? Quais são as brincadeiras que trabalham muito a flexibilidade cognitiva? O Lego, eu vi uma pessoa, um pai, falando aqui sobre meu filho gosta muito de brincar de Lego. Lego é uma ótima ferramenta, não só o Lego, não necessariamente a marca Lego, mas qualquer brinquedo que você possa montar, desmontar, né, que você possa utilizar de várias formas. Tem brinquedos que têm até formas
de serem utilizados, mas a criança, ela brinca de outra forma. Isso também é flexibilizar. E aí os pais falam assim, mas não brinca assim, esse brinquedo não pode brincar assim não, esse brinquedo é assim, ó, fulaninho, que funciona. Gente, deixa a criança ela está justamente trabalhando isso, flexibilizando. Ela pegou um brinquedo que não tem essa funcionalidade que ela está brincando e ela está transformando isso em uma outra diversão, em um outro brinquedo. Então não tem problema. Flexibilidade cognitiva, ela transformar objetos, por exemplo, como uma caneta, um controle ou qualquer outra coisa, em uma animação, um avião, um carrinho. Isso também é flexibilizar, certo? Brincar de bonecas, brincar de bonecos, brincar de carrinho, contar histórias, tá? Desenhar também, forma de trabalhar a flexibilidade cognitiva. Brincar de massinha, que você constrói, desconstrói, faz várias coisas com a massinha, então é uma forma de flexibilizar, né? Esse montar e desmontar, desmonta o herói, também é uma forma de flexibilizar, certo? Sabe aquele... tem um que eu amo, que se chama o Senhor Cabeça de Batata. Vocês já viram? É um brinquedo tão antigo, até hoje existe. Mas ele tem tantas possibilidades. E hoje eu já vi o Cabeça de Batata em vários formatos. Tem cabeça de batata que se transforma em trem, tem cabeça de batata que se transforma em carro, ou tem o filhotinho da cabeça de batata, senhor cabeça de batata. Então é um brinquedo que eu amo de verdade, assim. Se tem um brinquedo que eu sou apaixonada é por essa N possibilidades. Então você, até o montar o rostinho do senhor cabeça de batata, você monta de várias maneiras e você articula esse bonequinho de várias formas. Então, é uma excelente forma também de trabalhar a flexibilidade cognitiva. Gente, brincadeira de faz de conta. Brincadeira de faz de conta é uma brincadeira simplesmente de flexibilidade cognitiva. Muito, né? Trabalha também o faz de conta, o controle inibitório, a memória de trabalho, trabalha tudo isso. Por que o faz de conta? Essa coisa de eu sou fulano, você é cicrano e a gente monta e finge que cada um é uma coisa. Quando a criança, ela cria histórias e personagens e ela vai interpretando e ela vai se posicionando, olha a riqueza do faz de conta. Olha, gente, prestem atenção o quanto o brincar de forma mais ampla possível, né? Não é que jogos que tenha regras, né, regras fixas, direitinho, por exemplo, aqueles jogos de tabuleiro, não sejam bons, são ótimos e a gente deve usar sim, porque também trabalha esse aspecto de combinados, de regras, também são excelentes recursos. Mas é muito rico você brincar de forma livre. Olha só, uma criança que brinca de faz de conta, ela primeiro, ela se coloca num papel, então ela interpreta um papel. Ou seja, ela deixa a personalidade de lado, ela deixa de ser ela, ou seja, um controle inibitório. Eu me controlo, não serei eu e serei outra pessoa. Aí a gente já trabalha o controle. Então ela interpreta algo, ela tenta vivenciar algo. Logo, existe trabalho do controle inibitório. Memória de trabalho. A partir da fantasia, do contação de história, ela organiza essa história, ou seja, ela vai organizando o que vai acontecer agora e depois. E aí, o que acontece? Qual é o movimento do outro? Isso tudo é uma organização de memória de trabalho. Então, ela resgata memórias, ela traz conteúdos que ela já vivenciou, que ela já ouviu. E isso já é memória de trabalho. Flexibilidade cognitiva. A partir do momento que ela cria histórias, ela recria ao mesmo tempo. Ela diz assim, não, agora vai ser assim. E aí ela vira e faz uma outra coisa, né? Tem um outro destino à história que ela estava contando. Esse momento ela também está flexibilizando. Então, gente, o brincar, de forma geral, é muito rico. A gente precisa dar importância real do brincar, porque a brincadeira tem um valor imensurável para o desenvolvimento de uma criança, tá? Então a gente precisa sim valorizar e estimular. Brincadeira não é algo banal e que a gente tem que desmerecer de jeito nenhum. A gente tem que estimular que essas crianças brinquem. E quanto mais nós, né,
conseguimos articular mesmo, o que as crianças aprendem, às vezes na escola ou na vida, e articular com a brincadeira, gente, isso é fantástico. Inclusive, os pais, eles podem passar inúmeras mensagens de valor através do brincar, através dessa interpretação de personagens, sabe? Então, você pode interpretar um personagem que você precisa passar uma mensagem de valor para essa criança, e que seria muito mais interessante do que você dar um sermão. Então, você pode criar histórias na brincadeira e que você passa uma mensagem de valor para essa criança, que ela vai internalizar essa mensagem bem mais e, assim, de uma forma mais satisfatória do que você sentar com ela e começar a dar aquela bronca. Então, gente, valorizem, porque a brincadeira, ela é muito importante, tá? Deu o nosso tempo. Fico por aqui, gente. Nosso horário já deu. Vi que vocês mandaram muita mensagem. Gente, ficou travando mesmo? A minha live travou para vocês? Que triste. Será que só travou para o Thiago ou travou para todo mundo? Travou? Ui! Não travou, não? Ah, então pronto. Ô, Thiago, eu acho que foi a sua internet. Então pronto. Pois bem, eu vou deixar gravada aqui a live, porque aí também quem às vezes se deu uma travada para alguém, eu vou deixar gravada a live, tá? Até para também quem não assistiu, quem quer assistir de novo. E aí eu finalizo por aqui. Na próxima semana, pessoal, próxima semana é dia 4, né? Na quarta, se eu não me engano. Na próxima semana eu farei uma live com a Leiliane Rocha. Vocês conhecem ela, não? Que ela fala sobre abuso infantil, educação sexual na infância. Então, vou fazer uma live com ela. Não sei, eu vou tentar transmitir aqui e lá. Mas não sei se eu vou conseguir. Da outra vez que eu fiz a live com ela, eu consegui. A gente conseguiu transmitir aqui no perfil e no perfil dela. Mas tem uma pessoa perguntando, por favor, se eu gostaria de saber sobre ou não, se é normal minha filha de 1 ano não fixar muito tempo no brinquedo. É normal, Bárbara, eu até falei no início, viu? Super normal. Para você estimular ela a fixar num brinquedo só, dê um brinquedo de cada vez para ela, dê 2 brinquedos de cada vez para ela, para que ela possa explorar o máximo possível esse brinquedo. Mas é super normal, ela é muito pequena, ela está na fase sensorial, ou seja, a mãozinha dela tá a todo vapor querendo explorar tudo, tá? Então, gente, é isso. O perfil dela é Leiliane Rocha. E é isso, gente. Próxima semana eu vou fazer uma live com ela e a gente vai. Vou ver se eu consigo transmitir aqui também. Tá bom? Pois um beijão, gente. Boa noite. Obrigada pela participação de vocês. Vocês sempre estão aqui, lindos, maravilhosos, participando, mandando mensagem, perguntando. Eu gosto mesmo dessa interação de vocês, tá bom? Um beijo, boa noite e até a próxima.